O sol mal tinha nascido quando a pequena Vila do Carmo, no interior do Rio Grande do Sul, acordou com um silêncio pesado. Era aquele tipo de silêncio que até os animais pareciam entender, como se o próprio ar soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. As casas de madeira rangiam com o vento seco da manhã. A poeira subia da terra batida como fumaça, e o sino da pequena capela tocava devagar, anunciando não uma celebração, mas um fim. No centro da praça principal, homens erguiam um cadafalso simples, feito com tábuas gastas e corda nova. A estrutura parecia pronta demais para funcionar, como se estivesse apenas esperando sua vítima. Aos poucos, moradores começaram a surgir das casas, alguns curiosos, outros tristes, muitos apenas seguindo o fluxo por medo de serem os únicos a não aparecer. Naquela época do Brasil antigo, quando a justiça tinha preço e a vida valia menos que um punhado de terra, um único gesto podia decidir o destino de uma pessoa. E naquela manhã, o destino de Lívia Mendonça estava pendurado numa corda. Lívia tinha apenas 19 anos. Era uma moça de pele clara, cabelos escuros presos às pressas, usando um vestido bege que a cidade inteira já tinha visto em domingos tranquilos na missa. Mas naquela manhã, o vestido parecia outro. Parecia um uniforme de despedida. Ela foi trazida entre dois guardas, seus passos lentos não por resistência, mas por uma tristeza tão profunda que parecia pesar mais que correntes. A cada passo pela rua de terra, as lembranças vinham como facadas. A acusação injusta, o nome manchado, o tio que tinha partido de forma misteriosa e, principalmente, o olhar do povo, antes cheio de admiração, agora cheio de dúvida e julgamento. A multidão começou a murmurar quando ela foi colocada no centro da plataforma de madeira. Lívia levantou os olhos devagar, procurando algum rosto conhecido que ainda quisesse acreditar nela. Não encontrou nenhum. Apenas olhares apressados, desconfortáveis, alguns arrependidos demais para encará-la diretamente. O carrasco, um homem robusto contratado de outra cidade, ajustou a corda ao redor de seu pescoço. O som do nó se apertando ecoou pela praça como um estalo de chicote. Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo o áspero da corda contra sua pele. "Eu não fiz nada disso", murmurou ela, a voz fraca, quase engolida pelo vento que varria a praça. O delegado, homem robusto e cansado chamado Augusto Silva, aproximou-se com um semblante firme, mas não cruel. Ele conhecia a moça desde pequena, sabia de sua índole, mas também sabia que desafiar os fazendeiros poderosos da região custava caro. "Lívia, se houver algo que queira dizer, agora é a hora", falou ele, quase pedindo desculpas com o olhar. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira seca, o calor do sol nascendo por trás das montanhas, a garganta apertada não só pela corda, mas por tudo o que tinha vivido nos últimos dias. "Eu só queria que alguém acreditasse em mim", disse com lágrimas, contidas, mas voz firme. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia empurrar o ar contra a multidão reunida. Mulheres desviavam o olhar. Homens cruzavam os braços com expressões duras. Crianças eram puxadas para trás pelas mães, protegidas da visão daquilo que estava prestes a acontecer. E então o delegado ergueu a mão, prestes a dar o sinal final ao carrasco. O coração de Lívia disparou. Seus joelhos fraquejaram. Era o fim. Mas antes que o braço do delegado descesse completamente, um som cortou o momento, como uma lâmina atravessando o tecido. O trotar alto de um cavalo, forte e decidido, vindo pela estrada principal que entrava na vila. O povo virou-se ao mesmo tempo, criando um corredor improvisado de curiosidade e surpresa. Era um cavalo baio, coberto de poeira da estrada, correndo como se soubesse que carregava algo muito maior que um homem. E montado nele estava Caio Vasques, o jovem fazendeiro pobre de uma propriedade pequena nos arredores da vila. Ele tinha a camisa aberta, o peito marcado pelo sol do trabalho no campo, cabelos desgrenhados pelo vento da cavalgada e uma expressão de quem não tinha mais nada a perder. Caio puxou as rédeas com tanta força que o cavalo empinou ligeiramente, as patas dianteiras se erguendo no ar antes de bater de volta na terra. O silêncio, que já era profundo,
virou paralisante. Todas as respirações pareceram parar ao mesmo tempo. Caio desceu de um salto ágil, seus pés levantando poeira ao tocar o chão. Ele deu 2 passos decididos em direção ao cadafalso e gritou com voz que ecoou por toda a praça. "Ninguém toca nela! Ninguém! Essa execução não pode acontecer!" Alguns homens armados que faziam a segurança da vila pegaram seus rifles assustados com a ousadia. O delegado Augusto franziu o senho, reconhecendo imediatamente quem era aquele rapaz. "Caio, por favor, não torne isso mais difícil do que já é", disse o delegado com voz cansada. "Não há provas que a inocentem. O processo foi seguido conforme a lei." Caio se aproximou mais, caminhando firme pela praça, tirando do bolso interno de sua camisa um envelope dobrado e amarelado pelo tempo. "Agora há provas, e vocês todos vão ouvir o que tenho a dizer", disse ele com voz firme que não admitia contestação. A plateia começou a murmurar, um burburinho crescente de surpresa e curiosidade. Lívia, que até então mal conseguia erguer a cabeça sob o peso da corda e da humilhação, abriu os olhos devagar. Ela fixou o olhar nele e, pela primeira vez em muitos dias, sentiu algo diferente do medo e do desespero. Era como se a esperança tivesse sido arrancada do chão seco e renascido ali mesmo, diante dela, na forma de um homem que ela mal conhecia. Caio subiu os degraus do cadafalso com passos decididos. A madeira rangia sob seu peso. Ele parou ao lado de Lívia, tão perto que ela sentiu o cheiro de terra molhada e suor honesto que vinha da camisa dele. Caio falou baixo apenas para ela ouvir, sua voz um sussurro reconfortante em meio ao caos. "Aguente firme. Eu estou aqui agora." Lívia respondeu num fio de voz, ainda tentando entender o que estava acontecendo. "Eu não entendo por que está fazendo isso. Você nem me conhece direito." Caio respirou fundo antes de responder, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. "Porque alguém precisava fazer o certo. E porque eu não consegui esquecer o dia em que te vi ajudando aquela família pobre na venda do seu Antônio." "Você não merece isso, Lívia. Ninguém merece." Ela baixou os olhos emocionada demais para responder imediatamente. Era a primeira vez desde que tudo começou, desde que a acusaram injustamente, que alguém falava com ela como um ser humano e não como uma criminosa. O delegado Augusto subiu também no cadafalso, pegando o envelope das mãos de Caio com cuidado. Ele abriu devagar e começou a folhear as páginas antigas que estavam dentro. Parte era escrita à mão numa caligrafia cuidadosa, parte tinha selos antigos da região. À medida que lia, sua testa franzia cada vez mais, suas sobrancelhas se juntando em expressão de choque crescente. "Mas isso aqui", murmurou o delegado, erguendo os olhos das páginas para olhar Caio com uma mistura de surpresa e respeito. "Isso muda tudo." A multidão começou a se inquietar novamente, o burburinho crescendo como onda. "O que é, delegado?" perguntou um morador do fundo da praça. "É verdade o que está escrito aí?" perguntou outro, esticando o pescoço para tentar ver. O delegado respirou fundo, sua mão tremendo ligeiramente enquanto segurava os documentos. Ele encarou Caio com olhos sérios. "De onde você tirou isso, rapaz? Onde conseguiu esses papéis?" Caio respondeu com voz firme e clara para que todos pudessem ouvir. "Do baú velho do meu pai. Ele trabalhou por mais de 20 anos para o tio de Lívia, o falecido senhor Mendonça. Meu pai sabia de coisas que ninguém mais sabia, coisas que ele registrava em segredo porque tinha medo do que poderia acontecer. E ele tinha razão em ter medo." Lívia olhou para Caio com os olhos arregalados de surpresa. "Seu pai trabalhava para meu tio?" Caio assentiu devagar, sem desviar o olhar dela. "Trabalhava sim. E guardou silêncio sobre muita coisa durante anos. Mas ele me deixou tudo registrado. Cada conversa suspeita, cada ameaça velada, cada pressão que seu tio sofreu dos fazendeiros poderosos da região." Antes que o delegado pudesse falar mais alguma coisa, um dos fazendeiros ricos da vila, um homem alto de terno escuro chamado Álvaro Farias, avançou entre a multidão com passos largos e irritados. "Isso é uma farsa!" gritou ele apontando o dedo acusador para Caio.
Um moleque pobre aparece agora do nada dizendo que tem documentos que contradizem tudo? Isso não é sério, delegado. Isso é tentativa de obstrução da justiça. Caio o encarou de volta sem demonstrar nenhum medo, seus olhos firmes como pedra. O que é sério está escrito nessas páginas. Senhor Farias, o senhor pode gritar o quanto quiser, mas não vai conseguir mudar a verdade que está aqui. E apontou para o envelope nas mãos do delegado. O fazendeiro Álvaro estufou o peito, avançando mais um passo, como se fosse partir para cima de Caio, mas o delegado Augusto se colocou entre os dois homens. Coronel, por favor, com todo respeito, isso aqui agora é assunto da lei. E a lei vai ser seguida como deve ser. Vou examinar esses documentos com cuidado e vou tomar uma decisão baseada no que encontrar aqui. A praça ficou em silêncio absoluto. Novamente, um silêncio tão profundo que era possível ouvir o ranger da corda, ainda amarrada ao redor do pescoço de Lívia, balançando levemente com o vento. O delegado fechou o envelope devagar, sua expressão mostrando o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele olhou para a multidão reunida, depois para Lívia, que ainda estava com a corda no pescoço, e finalmente para Caio, que permanecia firme ao lado dela. Diante do que foi apresentado aqui hoje, declarou o delegado com voz alta e clara. Eu declaro a execução suspensa temporariamente. Vamos investigar o conteúdo desses documentos a fundo, diante da cidade inteira. Ninguém vai ser punido sem que toda a verdade venha à tona primeiro. Um murmúrio percorreu toda a Vila do Carmo, como vento passando por folhas secas. Alguns suspiraram aliviados. Outros ficaram visivelmente furiosos, mas ninguém ousou contrariar o delegado naquele momento. O carrasco soltou o mecanismo do cadafalso e afastou a corda do pescoço de Lívia com cuidado. Ela respirou com mais liberdade pela primeira vez desde que tinha subido naquela plataforma, suas mãos indo instintivamente para o pescoço, onde a corda tinha deixado uma marca vermelha. Caio desceu primeiro do patíbulo e estendeu a mão para ajudá-la. Lívia segurou sua mão com força, sentindo a firmeza daqueles dedos calejados pelo trabalho. Quando pisou de volta no chão da praça, suas pernas tremiam tanto que ela quase caiu. Obrigada, disse ela com voz rouca e quase inaudível. Você me tirou da beira do fim. Ele balançou a cabeça devagar, seus olhos ainda sérios. Ainda não tirei completamente. Só ganhamos tempo. Mas enquanto eu respirar, você não vai enfrentar isso sozinha nunca mais. Do outro lado da praça, encostado numa das colunas de madeira que sustentava o telhado da venda do seu Antônio, o fazendeiro Álvaro Farias observava tudo com olhos frios e calculistas. Ele não podia fazer nada naquele momento, não com o delegado e toda a vila assistindo, mas seus olhos estreitos e sua mandíbula cerrada diziam claramente que aquilo estava longe de terminar. Enquanto o delegado conduzia Lívia de volta para a pequena delegacia, onde ela aguardaria o resultado da investigação, Caio permaneceu na praça, encostado no poste de madeira onde cavalos eram amarrados. Ele segurava o chapéu nas mãos, o rosto cansado, mas com um brilho nos olhos que não existia antes. Era a sensação de ter feito o que era certo, custasse o que custasse. Algumas pessoas se aproximaram dele timidamente. Uma senhora idosa que vendia quitutes na feira tocou seu braço com mão trêmula. Deus te abençoe, meu filho. O que você fez hoje foi coisa de homem de verdade. Caio agradeceu, com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Não queria elogios, só queria justiça. Um grupo de homens mais jovens, trabalhadores do campo como ele, também se aproximaram. A gente sempre soube que tinha coisa errada nessa história, disse um deles em voz baixa, mas ninguém tinha coragem de falar contra os fazendeiros grandes. Outro completou. Você tem mais coragem nas tripas do que muita gente importante tem na vida inteira. Caio finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer o certo mesmo assim. Eu estava apavorado quando galopei até aqui, mas não podia deixar uma inocente pagar por algo que não fez. Ele ajeitou o chapéu na cabeça e caminhou até seu cavalo. Montou devagar, seus músculos doendo da cavalgada rápida que tinha feito de manhã cedo. Antes de partir, olhou uma última vez para a delegacia onde Lívia tinha sido levada. Ela estava viva. Enquanto isso era o que importava.
Mas Caio sabia que o tempo que tinham ganhado era curto. Precisava de mais provas, mais evidências, mais alguma coisa que pudesse selar definitivamente a inocência dela. Caio voltou para sua pequena propriedade nos arredores da Vila do Carmo. O lugar ficava a cerca de 30 minutos a cavalo, num trecho onde o chão rachava no calor e o vento parecia levar embora tudo que não fosse firme. Era um pedaço de terra pobre, herdado do pai, que muitos diziam não valer quase nada. Mas para Caio aquele lugar era tudo que tinha. As cercas tortas, o velho curral, o pequeno estábulo improvisado e a casinha simples de 2 cômodos pareciam ganhar vida quando ele chegava. Seu cavalo relinchou assim que chegaram. "Eu sei", disse Caio, passando a mão no pescoço suado do animal. "Hoje a coisa foi feia lá na vila, mas a gente conseguiu, pelo menos por enquanto." Ele amarrou o cavalo e entrou na casa. O lugar tinha apenas um cômodo grande que servia como tudo: cama num canto, fogão a lenha noutro, mesa feita de madeira tosca no centro. Em cima da mesa ainda estava aberto o baú antigo de seu pai, de onde tinha tirado o envelope que salvou Lívia naquela manhã. Caio abriu o baú novamente, e o cheiro de madeira velha e poeira subiu como memória física. Ali dentro estavam mais cartas, pequenos cadernos com anotações, relatos de negócios duvidosos, conversas que nunca deveriam ter sido registradas. Mas o pai de Caio, um homem simples mas honesto, chamado João Vasques, tinha sido honesto demais para ficar calado diante das injustiças que via. Caio se sentou na cadeira de madeira e respirou fundo, olhando para o velho caderno como se conversasse com o fantasma do pai. "Eu não queria mexer nisso tudo, pai", murmurou sozinho na casa vazia. "Eu queria deixar o passado quieto." Mas aquela moça não merecia o que estavam fazendo com ela. Ele fechou o caderno com cuidado, como se guardasse uma memória frágil demais para ser tocada com brutalidade. Foi então que as lembranças começaram a vir, claras como água de rio limpo. O pai dele tinha sido um homem forte e sorridente, que sempre dizia que Caio tinha um coração grande demais para aquele mundo duro do interior. E Caio, ainda jovem e esperançoso, acreditava que bondade era apenas uma escolha pessoal. Mas depois viu seu pai ser explorado, usado e finalmente descartado pelo tio de Lívia, o Sr. Mendonça. Um homem poderoso que tinha a habilidade de esconder seus pecados debaixo de tapetes de ouro e promessas vazias. Caio apertou os punhos sobre a mesa. "Eles usaram você a vida inteira", murmurou com raiva contida. "E agora querem destruir a sobrinha dele para ficar com as terras dela? Não, eu não vou deixar isso acontecer." Apesar da dureza do ambiente em que vivia, Caio não era um homem amargo. Ele tinha um rosto bonito, marcado pelo sol do trabalho no campo, cabelos escuros que caíam sobre a testa, barba por fazer de alguns dias e um porte que parecia ter sido moldado pelo trabalho pesado e pela vida simples. Suas mãos, no entanto, eram gentis quando precisavam ser. E foi com essas mãos que ele pegou o envelope novamente e o guardou de volta no baú com cuidado. Depois de um tempo parado ali pensando, saiu da casa e se sentou na pequena varanda de madeira, observando o horizonte seco, onde o sol já começava a descer, tingindo tudo de laranja. Seu cavalo, como se entendesse perfeitamente o estado emocional do dono, se aproximou devagar. "Ela estava com medo, sabe?", disse Caio ao animal acariciando seu focinho. "Quando olhei nos olhos dela lá no cadafalso, vi o mesmo olhar que você tinha quando te encontrei abandonado na beira da estrada. Medo misturado com uma esperança escondida bem no fundo. Eu não podia virar as costas para isso." Ele suspirou fundo, o peso da responsabilidade começando a cair sobre seus ombros como saco de milho. "E tem outra coisa", continuou falando com o cavalo. "Eu também não conseguia esquecer aquele dia na venda do seu Antônio, quando ela ajudou aquela família que não tinha nem o que comer. Uma bondade assim, espontânea e sem esperar nada em troca, a gente não vê todo dia." Por alguns minutos longos, Caio ficou apenas ali sentado, ouvindo o vento bater nas telhas velhas da casa, o som distante de algum pássaro cantando, o silêncio profundo do campo ao entardecer. Ele sabia que tinha mexido num vespeiro perigoso, sabia que revelar aqueles documentos antigos e confrontar homens poderosos
poderia trazer problemas sérios para ele. Mas também sabia que não havia mais volta possível. Não depois de impedir uma execução pública na frente de toda a vila. Não depois de encarar o fazendeiro Álvaro Farias e declarar que a verdade estava do lado dele. E, definitivamente, não depois de olhar nos olhos de Lívia e ver nela a confiança desesperada de alguém que nunca tinha tido ninguém verdadeiramente ao seu lado. Quando o sol finalmente tocou o horizonte, tingindo o céu inteiro de tons de vermelho e roxo, Caio se levantou decidido. Amanhã volto à vila, disse em voz alta para si mesmo e para o universo. E custe o que custar, vou continuar lutando por ela. Vou provar que ela é inocente, nem que para isso eu tenha que revirar cada papel que meu pai deixou guardado. Ele entrou em casa, acendeu a lamparina a óleo que iluminava o cômodo com luz amarelada e fraca e começou a examinar mais detalhadamente o conteúdo do baú. Havia tantas coisas ali que ele nunca tinha lido completamente. Cartas entre seu pai e o Sr. Mendonça, anotações sobre reuniões secretas, nomes de pessoas influentes que tinham interesse nas terras da família Mendonça, referências a pressões e ameaças veladas. Quanto mais Caio lia, mais ficava claro que o tio de Lívia tinha vivido seus últimos meses aterrorizado, pressionado de todos, os lados para vender suas propriedades. Numa das cartas, o Sr. Mendonça escrevia para o pai de Caio com letra trêmula: João, meu velho amigo, estou com medo do que pode acontecer. Eles não aceitam um não como resposta. Já vieram 3 vezes exigindo que eu assine os papéis de venda. Disseram que se eu não ceder por bem, vão fazer por mal. Estou pensando em mandar Lívia para a capital, longe daqui, onde ela fique segura. Ela é tudo que me resta de família. Se algo me acontecer, por favor, cuide dela como se fosse sua própria filha. Caio sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras. Seu pai tinha recebido essa carta e guardado em segredo, provavelmente com medo de que expor a verdade pusesse sua própria família em risco também. Mas agora, com ambos os homens já não mais entre os vivos, a verdade precisava vir à tona. Caio separou as cartas mais importantes, aquelas que claramente mostravam as ameaças que o Sr. Mendonça tinha recebido. Organizou tudo em ordem cronológica, criando uma narrativa clara do que tinha acontecido nos meses anteriores à partida súbita do tio de Lívia. Era uma história de ganância, pressão e injustiça. E no centro de tudo estava uma moça jovem, que agora pagava por crimes que ela não tinha cometido. Caio trabalhou até tarde da noite, até seus olhos arderem de cansaço e a lamparina começar a diminuir por falta de óleo. Quando finalmente se deitou na cama simples, sua última visão antes de adormecer foi do rosto de Lívia. Os olhos dela cheios de medo quando estava no cadafalso. A forma como tinha segurado sua mão ao descer da plataforma, como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. O jeito que sua voz tinha tremido ao agradecer. E algo mexeu no peito de Caio. Algo que ele não conseguia nomear completamente, mas que o fazia sentir que aquela luta não era apenas sobre justiça. Era sobre algo mais profundo, mais pessoal, mais importante do que ele ainda conseguia admitir para si mesmo. Na delegacia da Vila do Carmo, Lívia estava sentada num banco de madeira dentro de uma pequena cela improvisada. Não era uma prisão de verdade, apenas um cômodo com grades grossas de ferro, uma cama dura com colchão fino e um pequeno crucifixo torto pregado na parede. Ali dentro, a sensação de abandono parecia ainda maior do que tinha sido no cadafalso. Pelo menos lá fora havia movimento, pessoas, céu aberto. Aqui dentro havia apenas silêncio e paredes que pareciam apertar a cada hora que passava. O delegado Augusto entrou devagar, com um molho de chaves barulhento na mão e um semblante cansado de quem carregava o peso de decisões difíceis. Trouxe comida, disse ele, colocando uma tigela com caldo ralo e um pedaço de pão sobre a pequena mesa de ferro que havia na cela. Lívia ergueu os olhos lentamente. Obrigada, seu Augusto. Ele assentiu com uma mistura de culpa e respeito, estampada no rosto envelhecido. Eu sinto muito por tudo isso, Lívia. Sinto muito mesmo. Ela respirou fundo antes de fazer a pergunta que a atormentava. O senhor acha que eu fiz aquilo, delegado? Acha que eu seria capaz de prejudicar meu próprio tio?
A pergunta cortou o ar da cela como faca afiada. O delegado demorou um pouco para responder, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu acho que tem muita coisa estranha nessa história toda, mas também sei que quando muita gente poderosa aponta o dedo para a mesma direção, quem está do nosso lado da lei tem poucas chances de dizer não e manter o cargo. Lívia abaixou o olhar novamente, suas mãos tremendo levemente sobre o colo. Então é assim que funciona. Basta alguém com dinheiro e influência me culpar e pronto, minha vida acaba sem direito à defesa real. O delegado suspirou pesadamente. Não é tão simples assim. Ele tentou justificar, mas a voz saía sem convicção. Havia testemunhas dizendo que ouviram vocês discutindo, que viram você na casa dele na noite anterior ao ocorrido. Essas coisas pesam numa investigação. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos. Discutir não é crime. Seu Augusto. Eu só queria saber por que ele estava tentando vender as terras da nossa família sem me consultar. As mesmas terras onde meu pai e minha mãe estão enterrados. Isso me doeu fundo, me deixou brava, sim. Mas prejudicá-lo gravemente, jamais. O delegado sabia no fundo do coração que aquele olhar não era de quem mente. Ele tinha visto muitos criminosos em seus anos de trabalho, e nenhum deles tinha aquela transparência dolorosa nos olhos. Também sabia, porém, que na Vila do Carmo a verdade nem sempre era o que guiava as decisões importantes. Era o poder, o dinheiro, a influência. A investigação vai continuar, disse ele finalmente. Os documentos que o rapaz Caio trouxe podem mudar muita coisa. Vou examinar tudo com atenção. Lívia murmurou o nome quase como se falasse consigo mesma. Caio. Eu nem o conheço direito, delegado. E ele arriscou a própria vida por mim hoje. O delegado deu um meio sorriso cansado. Às vezes, quem tem pouco tem mais coragem de mexer nas feridas do mundo. Quem tem muito tem medo de perder o que já conquistou. Ele deu alguns passos em direção à porta da cela, pronto para sair e continuar seu trabalho. Se precisar de qualquer coisa é só chamar. E completou num tom mais baixo, quase confidencial, por mais que pareça o contrário agora. Você não está completamente sozinha, Lívia. Tem gente que acredita em você, mesmo que não tenha coragem de dizer em voz alta. Quando ele fechou a porta pesada da delegacia, o silêncio voltou com força total. Mas era um silêncio diferente do que Lívia tinha sentido no cadafalso. Não era apenas o som que faltava ali dentro. Era o som que faltava lá fora, nas ruas da vila, nas casas das pessoas. Porque muita gente sabia, no fundo da alma, que Lívia não tinha o temperamento de alguém capaz de atos violentos. Sabiam que ela não era perfeita, que tinha gênio forte quando necessário, que discutia e enfrentava injustiças quando via. Mas também sabiam que ela defendia pobres, questionava decisões erradas dos poderosos, não aceitava tudo calada como muitas mulheres da época eram ensinadas a fazer. Porém, ninguém aparecia para dizer isso em voz alta diante das autoridades. Nas casas da vila, o assunto naquela noite era sempre o mesmo, discutido em tom baixo entre maridos e esposas, pais e filhos. Você viu o que aconteceu hoje? O fazendeiro Caio enfrentou todo mundo lá na praça. Vi sim, mas eu não vou me meter nisso. Esse negócio de documento antigo, de acusação contra gente grande, isso sempre termina mal para quem se envolve. Coitada da moça. Coitada. Mas quem é que vai botar a cara à tapa por ela além daquele rapaz? O medo era um visitante antigo na Vila do Carmo. Sentava-se à mesa nas refeições, dormia nas varandas das casas, rondava as conversas como sombra persistente. Ninguém queria provocar quem tinha influência e poder. E assim, mesmo os que acreditavam profundamente na inocência de Lívia preferiam se manter em silêncio seguro. Naquela mesma noite, quando a lua já estava alta no céu estrelado, Caio retornou à delegacia. O céu estava escuro e limpo, coalhado de estrelas que brilhavam com intensidade que só existe longe das grandes cidades. O vento frio da noite percorria as ruas vazias da vila, levantando poeira e fazendo as tabuletas das vendas rangeram. Caio bateu na porta dos fundos da delegacia, a entrada que o delegado usava quando não queria ser visto. Augusto abriu e, ao ver quem era, suspirou, mas não pareceu surpreso.
Sabia que você ia voltar, rapaz. Eu preciso falar com ela, disse Caio sem rodeios. Só 5 minutos. Prometo que não vou causar problema nenhum. O delegado olhou para os lados da rua vazia, certificando-se de que ninguém estava observando, e então abriu mais a porta. 5 minutos, Caio. Não posso permitir mais do que isso. Se alguém descobrir, meu cargo vai estar em risco. Caio entrou rapidamente, tirando o chapéu assim que passou pela porta. O delegado o conduziu pelo corredor estreito até a cela onde Lívia estava. Ela se levantou devagar da cama quando ouviu passos se aproximando. Havia cansaço demais no rosto dela, para alguém tão jovem. Como você está? Perguntou Caio num tom suave, suas mãos segurando o chapéu com força nervosa. Ela deu um sorriso triste, pequeno, melhor do que estava hoje de manhã. Pelo menos ainda estou respirando. Ainda estou viva. Caio deu um meio sorriso de volta, compreendendo perfeitamente a tentativa dela de aliviar o peso terrível da situação. Eu vim dizer que não vou parar a investigação. Aqueles documentos que mostrei hoje não são tudo que meu pai deixou guardado. Há mais coisas, eu sei que há. Só preciso de tempo para encontrar e organizar tudo direito. Lívia se aproximou das grades de ferro, suas mãos segurando as barras frias. Por que você está fazendo isso por mim, Caio? Por que se arriscar tanto assim? Não somos parentes. Nunca fiz nada por você. Não te devo nada. E você não me deve nada. Ele hesitou apenas um instante antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, a gente não precisa de motivo específico para fazer o que é certo. Fazer o certo deve ser natural, não algo que precisa de explicação. Ele respirou fundo antes de continuar. E além disso, eu lembro muito bem daquele dia, na venda do seu Antônio. Quando você ajudou aquela família sem esperar nada em troca, aquilo me mostrou claramente quem você é de verdade. Os olhos dela marejaram instantaneamente. Isso parece tão distante agora. Aquela Lívia que ajudava as pessoas parece ter ficado em outro tempo, em outra vida. Não sei mais quem eu sou depois de tudo isso. Caio segurou as grades por fora, seus dedos quase tocando os dela. Você vai ser mais forte, respondeu com convicção. E se Deus quiser, vai ser livre também. Livre de verdade, não só dessa cela, mas de todas as acusações injustas. Ela se aproximou ainda mais das grades, como se tentasse encurtar a distância física e emocional entre eles. Mas a cidade inteira está contra mim, Caio. Não vejo como isso pode mudar. As pessoas já me julgaram e me condenaram antes mesmo de qualquer julgamento real. Não está não, ele retrucou firme. Tem muita gente apenas com medo de falar o que pensa. Isso é muito diferente. O silêncio deles não quer dizer que você esteja errada ou que seja culpada. Só quer dizer que eles estão apavorados com as consequências de dizer a verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos longos, absorvendo aquelas palavras como quem absorve água depois de dias no deserto. E você, Caio, não tem medo do que pode acontecer com você por estar me defendendo? Caio pensou na resposta por um momento. Depois decidiu ser completamente honesto. Tenho medo sim, muito medo. Mas tenho mais medo ainda de acordar todo dia sabendo que vi uma injustiça acontecer e não fiz nada para impedir. Esse tipo de medo é pior que qualquer ameaça externa. O delegado pigarreou ao fundo do corredor, um aviso discreto de que o tempo estava acabando rapidamente. Caio deu um último passo na direção das grades, ficando tão perto quanto o ferro permitia. Aguente firme, Lívia. O que começou hoje não termina aqui. Amanhã as coisas vão começar a mudar, eu prometo. Vou encontrar o que for necessário para provar sua inocência. Lívia assentiu, a voz embargada de emoção. Se eu sair daqui um dia, disse ela com uma tristeza profunda, mas também com uma fagulha de esperança, quero poder olhar para você e dizer obrigada de verdade. Sem estar atrás de uma grade, sem estar com medo de que a qualquer momento tudo possa acabar. Os olhos de Caio suavizaram, sua expressão ficando mais gentil. Eu vou esperar por esse dia, pode contar com isso. Ele recuou devagar, colocou o chapéu de volta na cabeça e saiu seguindo o delegado, deixando para trás não apenas uma cela fria, mas uma promessa silenciosa que pesava mais do que qualquer corrente.
Lívia se deitou na cama dura depois que ele saiu, encarando o teto de madeira manchado pela umidade. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Lá fora, a vila seguia sua vida noturna. Lá dentro, o tempo parecia parado, congelado naquele momento de suspensão entre a condenação e a salvação. E, na Vila do Carmo, mais uma vez a pequena comunidade se dividia silenciosamente. Mas agora não era apenas entre culpa e inocência. Era entre duas forças completamente opostas que lutavam pelo controle da narrativa. De um lado, o medo que calava a maioria das pessoas. Do outro, a coragem impressionante de um único homem disposto a enfrentar o que viesse pela frente por uma moça que ele mal conhecia, mas que já carregava dentro dele um peso diferente e especial. Um peso que mais tarde ele descobriria ter outro nome muito específico. Antes de Caio surgir a cavalo para impedir aquela execução cruel, havia uma lembrança guardada apenas por ele. Uma imagem simples, mas tão forte que nunca tinha saído completamente de sua mente. E agora, enquanto cavalgava de volta para sua pequena fazenda sob o céu estrelado, aquela lembrança voltava com uma clareza impressionante. Tinha sido alguns meses antes de todo o drama explodir na vila. Naquele dia distante, Caio tinha ido à venda do seu Antônio, um armazém antigo de portas que rangiam, onde se vendia desde farinha até ferramentas para o trabalho no campo. A casa ficava bem na esquina da rua principal da Vila do Carmo, e seu Antônio sempre dizia com orgulho que quem não passava por ali não passava em lugar nenhum da vila. Caio tinha entrado naquele dia, colocado o chapéu de lado educadamente e se aproximado do balcão cheio de produtos. "Bom dia, seu Antônio. Preciso de sal grosso para o gado e um pouco de querosene para as lamparinas." O vendeiro, um homem barrigudo que estava sempre suando mesmo no frio, começou a separar os produtos solicitados. Mas antes que Caio pudesse completar o pedido, ouviu vozes suaves e constrangidas vindo do lado de fora da venda. Era uma família pobre, visivelmente necessitada. Um homem cansado com roupas remendadas, a esposa magra como um galho seco e uma criança pequena agarrada ao vestido surrado da mãe. Eles pediam fiado com vergonha na voz, explicando que o trabalho na roça tinha atrasado o pagamento e que só receberiam o dinheiro mais adiante. Seu Antônio, que sempre foi homem duro com inadimplência por necessidade de manter o negócio funcionando, suspirou alto e pesado. "Gente, eu entendo perfeitamente a situação difícil de vocês. Mas fiado agora não posso dar. A cidade inteira já me deve e se eu abrir exceção para um, vou ter que abrir para todos. E aí fecho as portas do estabelecimento." A mulher baixou a cabeça envergonhada. A criança puxou o braço da mãe, pedindo com voz fraca que queria pão. O homem engoliu o choro seco, tentando manter a dignidade diante da recusa. Foi então que uma voz feminina clara surgiu atrás deles na porta da venda. "Seu Antônio, por favor, coloque tudo na minha conta." Todos se viraram surpresos. Era Lívia, linda e delicada, mas com postura firme e decidida. Ela vestia um vestido simples azul claro e segurava uma bolsa de pano. A luz da manhã que entrava pela porta aberta iluminava seu rosto jovem, deixando seus olhos escuros ainda mais expressivos e brilhantes. Houve um silêncio de alguns instantes. "Dona Lívia, tem certeza disso?" perguntou seu Antônio, genuinamente surpreso. "A conta da família Montenegro já está bem alta este mês." "Tenho certeza, sim," respondeu ela sem hesitação. "Pode colocar 1 quilo de farinha, 2 de arroz, meio quilo de carne seca e acrescente um pão fresco quentinho para a menina, por favor." A criança sorriu pela primeira vez naquele dia difícil, seus olhinhos brilhando de alegria. O marido da mulher balbuciou constrangido. "Mas, moça, nós não temos como pagar a senhora. Não temos nada." Lívia abriu um sorriso suave e genuíno que iluminou toda a venda escura. "Vocês pagam quando puderem sem pressa. Ou então pagam ajudando alguém que precise ainda mais do que vocês. Assim a bondade continua circulando pelo mundo." Ela falava com uma leveza natural, que desmontava qualquer resistência ou orgulho ferido. Não havia exibicionismo em suas palavras, nem orgulho de quem faz caridade esperando reconhecimento.
Era apenas bondade pura e simples, do tipo mais raro. Do canto da venda, Caio observava toda aquela cena sem dizer uma única palavra. Seu coração bateu diferente naquele momento, de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Não era paixão ainda, era algo mais sutil. Era admiração profunda, respeito genuíno, uma atração que ia além do físico e tocava algo mais profundo na alma. Quando a família agradeceu emocionada e foi embora carregando os mantimentos como se fossem tesouros preciosos, Caio se aproximou do balcão onde seu Antônio anotava a compra na caderneta da família Montenegro. "Ela faz isso sempre?" perguntou Caio com curiosidade genuína. "Faz sim", respondeu o vendeiro, ajeitando o avental sujo de farinha. "O tio dela não gosta muito, acha desperdício de dinheiro. Mas essa menina tem alma de ouro puro. Não consegue ver gente passando necessidade sem fazer algo para ajudar." Lívia ainda estava ali, do outro lado da venda, escolhendo alguns tecidos para fazer roupas novas. Ela percebeu sem querer que Caio a observava e virou o rosto na direção dele. Seus olhos se encontraram por um breve segundo antes dela sorrir timidamente. "Às vezes um gesto simples resolve um dia inteiro de sofrimento de alguém, não é verdade?" disse ela com voz suave. Caio ficou completamente sem saber o que responder, pego de surpresa pela atenção dela. Apenas tirou o chapéu respeitosamente e murmurou baixo: "É verdade, sim, senhora. Resolve muito." Foi só isso. Um diálogo de poucos segundos sem importância aparente. Mas aquele instante breve ficou gravado nele como marca de ferro quente em couro. Lívia saiu pouco depois, andando pela rua de terra com a postura elegante de alguém que carrega bondade como um dom natural e não como obrigação social. E Caio ficou parado ali na venda, com um nó estranho na garganta que não soube explicar para si mesmo. Pensou nela muitas vezes depois daquele dia aparentemente comum. Pensou no sorriso dela, na gentileza espontânea, na coragem discreta de fazer o bem sem se importar com julgamentos. Mas nunca imaginou, nem em seus sonhos mais selvagens, que meses depois encontraria essa mesma moça à beira do fim, injustiçada por acusações falsas, sozinha e abandonada, condenada por algo que ela jamais faria. Agora, lembrando daquele instante distante enquanto cavalgava sob as estrelas, Caio entendia exatamente por que tinha arriscado tudo por ela. Porque alguém que fazia o bem sem ser vista, sem esperar reconhecimento ou pagamento, merecia ser defendida quando o mundo inteiro virava as costas covardemente. E sem que ele soubesse naquele momento da venda, aquele encontro simples e breve tinha sido o primeiro laço invisível entre os dois. Um laço que a dor, o medo e a injustiça só tornariam mais forte e mais impossível de quebrar. Os dias seguintes à quase execução trouxeram mudanças sutis, mas importantes para a Vila do Carmo. O delegado Augusto trabalhou incansavelmente, examinando todos os documentos que Caio tinha entregue. Chamou testemunhas, fez perguntas difíceis, confrontou pessoas poderosas que nunca tinham sido questionadas antes. E quanto mais investigava, mais ficava claro que havia algo muito errado na história oficial que tinha condenado Lívia tão rapidamente. Numa tarde, especialmente quente, Caio foi chamado novamente à delegacia. Quando chegou, encontrou o delegado sentado atrás de sua mesa velha, cercado por pilhas de papéis e documentos espalhados por toda parte. "Senta, Caio", disse Augusto apontando para uma cadeira de madeira. "Preciso conversar sério contigo sobre o que descobri." Caio sentou-se, tirando o chapéu e colocando-o sobre os joelhos. Seu coração batia acelerado. "Encontrou algo importante?" O delegado respirou fundo, passando a mão pelo rosto cansado. "Encontrei muita coisa, coisas que me deixaram envergonhado de não ter investigado direito desde o começo." Ele pegou uma das cartas antigas. "Olha isso aqui. É uma carta que o Sr. Mendonça escreveu para teu pai 3 semanas antes de partir desta vida. Nela, ele diz claramente que estava sendo pressionado pelo fazendeiro Álvaro Farias e mais 2 proprietários de terra da região. Eles queriam comprar suas propriedades por um preço muito abaixo do valor real. E quando ele recusou, começaram as ameaças.
Caio se inclinou para a frente na cadeira, prestando atenção em cada palavra. E tem mais? Tem muito mais, confirmou o delegado. Conversei com alguns trabalhadores que eram empregados do Sr. Mendonça. Eles confirmaram que viram o fazendeiro Álvaro visitando a propriedade várias vezes nos últimos meses, sempre saindo de lá com cara fechada e irritada. Uma das empregadas da casa disse que ouviu discussões acaloradas, com ameaças sendo feitas abertamente. Caio sentiu uma mistura de alívio e raiva crescendo no peito. Então, Lívia estava dizendo a verdade o tempo todo. Ela não tinha motivo nenhum para prejudicar o tio. Foram os fazendeiros gananciosos que causaram tudo isso. O delegado assentiu pesadamente. Parece que sim. Mas o problema, Caio, é que provar isso oficialmente vai ser muito difícil. Essas pessoas têm poder, têm dinheiro, têm advogados caros. Vão negar tudo e ainda podem tentar me tirar do cargo se eu apertar demais. Então, o que o senhor vai fazer? Perguntou Caio, sua voz carregada de urgência. Vai desistir só porque eles têm mais dinheiro? O delegado o encarou com respeito. Não vou desistir, rapaz. Já fui covarde uma vez ao permitir que essa moça fosse condenada tão rápido. Não vou ser covarde de novo, mas preciso fazer isso do jeito certo, seguindo todos os procedimentos da lei. Senão, eles vão usar qualquer erro meu para reverter tudo. Caio entendeu a posição difícil do delegado. E quanto tempo isso vai levar? Porque enquanto a gente investiga, Lívia continua presa naquela cela, sofrendo. Augusto suspirou. Estou trabalhando o mais rápido que posso, mas realisticamente falando, vai levar pelo menos mais algumas semanas para juntar todas as provas necessárias e apresentar um caso sólido. Caio se levantou da cadeira, colocando o chapéu de volta na cabeça, com um movimento brusco de frustração. Algumas semanas podem parecer uma eternidade para alguém que está preso injustamente, delegado. O senhor precisa entender isso. Eu entendo perfeitamente, respondeu Augusto, levantando-se também. Por isso, estou permitindo que você a visite de vez em quando, mesmo sabendo que isso não é exatamente legal. Porque reconheço que aquela moça precisa de alguma coisa boa para se agarrar enquanto tudo isso se resolve. Caio respirou fundo, tentando controlar suas emoções conflitantes. Obrigado por isso, delegado. De verdade. E obrigado por finalmente investigar a verdade de verdade. Augusto deu um meio sorriso cansado. Deveria ter feito isso desde o começo, mas às vezes a gente precisa de alguém corajoso para nos lembrar do que é certo. Naquela mesma tarde, Caio visitou Lívia novamente na cela. Quando ela o viu entrar pelo corredor, seus olhos se iluminaram de um jeito que fez o coração dele pular. Uma batida. Você voltou, disse ela levantando-se da cama. Sempre volto, respondeu ele com um sorriso pequeno. Prometi que você não ia enfrentar isso sozinha, e pretendo cumprir. Ele contou para ela tudo o que o delegado tinha descoberto, cada detalhe das investigações, cada testemunha que tinha confirmado as pressões que seu tio sofrera. Lívia ouvia com atenção crescente, e à medida que Caio falava, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Então era verdade mesmo, murmurou ela quando ele terminou. Meu tio estava com medo, estava sendo ameaçado, e eu não percebi nada. Estava tão ocupada com minhas próprias coisas que não vi o quanto ele estava sofrendo. Não é culpa sua, disse Caio rapidamente. Ele provavelmente escondia de propósito para te proteger. Não queria que você se preocupasse ou se envolvesse numa situação perigosa. Lívia limpou as lágrimas com as costas da mão. Se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse feito mais perguntas, talvez pudesse ter ajudado ele de alguma forma. Caio segurou as grades por fora, seus dedos se aproximando dos dela, que seguravam por dentro. Olha para mim, Lívia. Ela ergueu os olhos vermelhos. Você não tem culpa nenhuma de nada que aconteceu. Nenhuma. Os únicos culpados são os homens gananciosos que pressionaram teu tio e depois tentaram colocar a culpa em você para ficarem com as terras. Mas isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Ela segurou os dedos dele através das grades, apertando com força, como quem se agarra a uma tábua em meio a um naufrágio. Como você consegue ter tanta certeza de tudo? Perguntou ela com voz trêmula. Como tem tanta fé de que as coisas vão se resolver? Porque eu tenho fé em você,
respondeu ele simplesmente. Vi quem você é de verdade. Vi sua bondade, sua força, sua coragem. E sei que o mundo não vai conseguir apagar isso, não importa o quanto tente. Lívia sentiu algo se mexer no peito, algo quente e reconfortante que ela não sentia há muito tempo. Era mais do que gratidão. Era o começo de uma conexão profunda que ela não sabia nomear, mas que crescia a cada conversa, a cada olhar, a cada palavra trocada através daquelas grades frias. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava, sussurrou ela. Caio sorriu de lado. Sempre vou acreditar. Pode contar com isso até o fim dos tempos. Enquanto isso, do outro lado da vila, numa casa grande e bem mobiliada, o fazendeiro Álvaro Farias reunia-se com outros 2 proprietários de terra influentes. Os 3 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira cara, bebendo vinho importado e fumando charutos grossos. A conversa era tensa. Esse moleque pobre está se metendo onde não deve, resmungou Álvaro batendo o copo na mesa. Trouxe documentos que podem complicar muito nossa situação. Um dos outros fazendeiros, homem de bigode grisalho, concordou. E o pior é que o delegado está levando a sério. Está investigando de verdade agora, chamando testemunhas, fazendo perguntas. Isso pode nos prejudicar muito se não tomarmos cuidado. O terceiro homem, mais jovem, mas igualmente arrogante, sugeriu: precisamos fazer alguma coisa para parar isso antes que saia do controle completamente. Álvaro refletiu por um momento, girando o vinho no copo. Não podemos agir de forma muito direta agora. Todos os olhos da vila estão sobre nós depois daquela cena na praça. Qualquer coisa que fizermos vai levantar suspeitas imediatamente. Então, o que sugere? Perguntou o homem do bigode. Paciência, respondeu Álvaro com um sorriso frio. Vamos deixar a investigação seguir seu curso por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar nos bastidores. Conversar com as pessoas certas. Lembrar alguns devedores de seus compromissos. Fazer pressão onde sabemos que funciona. O sistema sempre favorece quem tem mais recursos. Só precisamos ter certeza de que quando chegar a hora do julgamento oficial, teremos juízes e testemunhas do nosso lado. Os outros 2 homens assentiram, entendendo perfeitamente o plano. E quanto ao rapaz Caio? Perguntou o mais jovem. Ele está se tornando um problema real. Álvaro deu de ombros. É só um fazendeiro pobre sem influência nenhuma. Quando tudo isso acabar, vamos cuidar dele também. Tem formas de fazer alguém perder suas terras sem precisar sujar as mãos. Basta saber apertar nos lugares certos. Os 3 homens riram, erguendo seus copos num brinde sinistro. Mas o que eles não sabiam era que um dos empregados da casa, que servia a bebida e limpava as cinzas dos charutos, estava ouvindo cada palavra. E esse empregado, um homem simples que tinha sido ajudado pela família de Lívia anos atrás, quando passou fome, guardaria aquela conversa na memória, esperando o momento certo de revelar o que tinha ouvido. Na cela da delegacia, Lívia e Caio continuavam conversando através das grades, alheios às conspirações que aconteciam na outra ponta da vila. 2 semanas se passaram desde aquele dia dramático na praça. 2 semanas nas quais a Vila do Carmo viveu num estado estranho de suspensão, esperando para ver o que aconteceria com o caso de Lívia Mendonça. Durante esse tempo, Caio visitava Lívia quase todos os dias, sempre trazendo alguma coisa pequena. Um pedaço de pão fresco, uma flor silvestre que encontrava no caminho, notícias sobre o andamento das investigações. E a cada visita, a conexão entre eles crescia de forma impossível de ignorar. Eles conversavam sobre tudo e nada, sobre a infância dela crescendo nas terras da família, sobre a infância dele aprendendo a trabalhar o campo com o pai, sobre sonhos que tinham antes de tudo desmoronar. E lentamente, sem que nenhum dos 2 planejasse ou esperasse, aquela amizade nascida da tragédia começou a se transformar em algo mais profundo e mais poderoso. Numa manhã especialmente fria, quando a geada cobria o chão da vila como tapete branco, o empregado que tinha ouvido a conversa dos fazendeiros finalmente tomou coragem. Seu nome era Miguel, um homem de 40 anos que trabalhava na casa do fazendeiro Álvaro há mais de 10 anos. Ele tinha ficado atormentado durante dias, sabendo
que tinha informações importantes, mas com medo das consequências de revelar. Mas a imagem de Lívia sendo levada ao cadafalso não saía de sua cabeça. Finalmente, numa manhã antes do sol nascer, Miguel bateu na porta da casa simples de Caio. O jovem atendeu surpreso, ainda vestindo apenas calças e sem camisa, claramente recém-acordado. "Senhor Caio, preciso falar urgente com o senhor", disse Miguel, olhando nervosamente para os lados da estrada vazia. Caio o convidou para entrar imediatamente, percebendo a seriedade no rosto do homem. "O que aconteceu, Miguel?" Ele conhecia o empregado de vista, sabia que trabalhava para os fazendeiros ricos. Miguel entrou na casa e começou a contar tudo o que tinha ouvido naquela reunião secreta. Falou sobre os planos de manipular testemunhas, de pressionar juízes, de usar todos os recursos possíveis para garantir que Lívia fosse condenada e as terras ficassem disponíveis para compra forçada. E no final, mencionou também as ameaças veladas contra o próprio Caio. Quando Miguel terminou de falar, Caio estava pálido de raiva. "Esses homens não têm limite nenhum", murmurou entre dentes. "Mas agora temos algo muito valioso. Temos um testemunho direto do que eles planejam. Miguel, você está disposto a repetir isso, tudo diante do delegado?" Miguel hesitou, o medo visível em seus olhos. "Se eu fizer isso, vou perder meu emprego com certeza. Talvez até pior que isso. Esses homens são poderosos e vingativos." Caio colocou a mão no ombro dele com firmeza. "Eu sei que é muito pedir. Sei os riscos que você está correndo. Mas se você ficar calado, uma inocente vai pagar por crimes que não cometeu. E esses homens vão continuar fazendo o que querem sem nunca responder por nada." Miguel respirou fundo várias vezes, lutando contra o medo que o paralisava. Finalmente assentiu devagar. "Está bem, vou falar. Aquela moça não merece o que estão fazendo com ela. E eu devo muito à família dela. Quando minha esposa estava doente anos atrás, o tio dela pagou o médico sem cobrar nada. Chegou a hora de retribuir essa bondade, mesmo que me custe caro." Uma hora depois, os dois estavam na delegacia diante do delegado Augusto. Miguel repetiu tudo o que tinha ouvido, cada detalhe da conspiração dos fazendeiros. O delegado anotava tudo com expressão cada vez mais séria. Quando Miguel terminou, Augusto bateu a mão na mesa com força. "Isso muda tudo completamente. Com esse testemunho podemos não apenas inocentar Lívia, mas também processar esses homens por conspiração e tentativa de manipulação da justiça." Caio sentiu uma onda de alívio misturada com satisfação. "Então ela vai ser libertada?" O delegado assentiu. "Vou preparar os documentos hoje mesmo. Amanhã de manhã convoco uma audiência pública na praça. Quero que toda a vila ouça a verdade de uma vez por todas. E quero que esses fazendeiros presunçosos sintam o peso da justiça real sobre seus ombros." Caio não perdeu tempo. Assim que saiu da delegacia, correu para a cela onde Lívia estava. Ela se levantou assim que o viu. Quer entrar, percebendo imediatamente pela expressão dele que algo importante tinha acontecido. "O que foi?" perguntou com o coração acelerado. Ele segurou as grades com as duas mãos, o rosto iluminado por um sorriso largo. "Acabou, Lívia. A verdade finalmente veio à tona. Amanhã você vai ser livre de verdade." Ela levou as mãos à boca, lágrimas imediatamente começando a cair. "Como? O que aconteceu?" Caio contou tudo rapidamente sobre Miguel e seu testemunho corajoso, sobre os planos dos fazendeiros que tinham sido expostos, sobre a audiência pública que aconteceria no dia seguinte. Lívia ouviu tudo chorando sem parar, uma mistura de alívio, alegria e descrença que ela finalmente estaria livre daquele pesadelo. Quando Caio terminou de contar, ela estendeu as mãos através das grades. Ele segurou suas mãos com firmeza, sentindo-as tremer. "Eu não sei como agradecer tudo o que você fez por mim", disse ela entre soluços. "Você salvou minha vida 2 vezes, uma vez no cadafalso e outra vez todos os dias que veio aqui me dar esperança de que tudo ia melhorar." Caio apertou as mãos dela com carinho. "Você não precisa me agradecer, Lívia. Eu fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer." Ela balançou a cabeça, veementemente. "Não, Caio. Você sabe que não é verdade.
A vila inteira ficou em silêncio. Você foi o único que teve coragem de agir. O único que acreditou em mim quando eu mesma estava perdendo a fé. Ele olhou fundo nos olhos dela. E naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. Não era mais apenas amizade ou admiração. Era algo muito mais profundo. Eu acreditei em você porque vi sua alma, Lívia, disse ele com voz baixa e intensa. E o que vi foi tão bonito, tão puro, que eu não conseguia aceitar a ideia de que o mundo pudesse destruir isso. Ela sentiu o coração disparar de um jeito completamente diferente do medo que tinha sentido nas últimas semanas. Caio, sussurrou ela, preciso te dizer uma coisa. Ele esperou em silêncio, seus olhos não desviando dos dela. Durante todo esse tempo presa aqui, continuou ela, a única coisa que me manteve forte foi saber que você viria me visitar. Saber que havia alguém lá fora que se importava de verdade comigo. E percebi algo que talvez não devesse sentir nessas circunstâncias. Ela hesitou, mas depois respirou fundo e continuou. Percebi que você se tornou muito mais importante para mim do que deveria. Muito mais do que apenas alguém que está me ajudando. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Caio sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Lívia, ele começou, sua voz rouca. Eu também sinto isso. Desde aquele dia na venda, quando te vi ajudando aquela família. E cresceu tanto durante esse tempo todo, que agora eu não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. Ela sorriu através das lágrimas. Então não somos completamente loucos por sentir isso no meio de tanta tragédia? Ele sorriu de volta. Talvez sejamos, sim. Mas se for loucura, é a melhor loucura que já senti. Os dois permaneceram ali segurando as mãos através das grades frias, sabendo que no dia seguinte tudo mudaria de novo. Mas desta vez, mudaria para melhor. Na manhã seguinte, a praça da Vila do Carmo estava lotada novamente. Mas o clima era completamente diferente do dia da quase execução. Havia expectativa no ar, curiosidade, tensão. O delegado Augusto estava no centro da praça, cercado por vários documentos e papéis oficiais. Ao seu lado estava Miguel, visivelmente nervoso, mas determinado. E de um lado da praça, algemados e escoltados por guardas, estavam os 3 fazendeiros que tinham conspirado contra a família Mendonça. O fazendeiro Álvaro Farias tinha o rosto vermelho de raiva contida. Os outros 2 pareciam assustados, finalmente percebendo que não eram intocáveis. O delegado ergueu a voz para que todos pudessem ouvir. Cidadãos da Vila do Carmo, convoquei esta audiência pública para revelar a verdade sobre o caso de Lívia Mendonça. Durante as últimas semanas, investiguei profundamente as circunstâncias que cercaram o falecimento do Sr. Mendonça e descobri que houve uma grave injustiça cometida. Um murmúrio percorreu a multidão. O delegado continuou. Lívia Mendonça foi acusada falsamente de um crime que ela não cometeu. As evidências mostram claramente que seu tio estava sendo pressionado e ameaçado por estes 3 homens aqui presentes. Ele apontou para os fazendeiros. Eles queriam forçá-lo a vender suas terras por um preço injusto. E quando ele recusou, iniciaram uma campanha de intimidação que durou meses. A multidão começou a reagir com raiva, mas o delegado pediu silêncio. Além disso, continuou Augusto, estes homens conspiraram para colocar a culpa na sobrinha do falecido, sabendo que ela herdaria as terras. O plano era condená-la e depois comprar as propriedades a preço de banana dos herdeiros distantes que não se importariam. Um testemunho corajoso de Miguel aqui presente expôs toda essa conspiração suja. Agora, a praça explodia em comentários indignados. Pessoas que tinham ficado em silêncio durante a condenação de Lívia agora gritavam sua raiva contra os fazendeiros. Vergonha! Gritou alguém. Queriam matar uma inocente por ganância. O delegado levantou a mão pedindo ordem novamente. Por tudo isso, declaro oficialmente que Lívia Mendonça está completamente inocentada de todas as acusações. Ela será libertada imediatamente e terá todas as suas propriedades e direitos restaurados. E estes 3 homens serão processados por conspiração, tentativa de manipulação, da justiça e outros crimes que ainda estão sendo investigados.
Um aplauso começou timidamente e depois cresceu até preencher toda a praça. Caio, que estava assistindo de longe, sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Lívia foi trazida da delegacia naquele momento, não mais como prisioneira, mas como mulher livre. Quando ela saiu pela porta e viu toda aquela gente aplaudindo, suas pernas quase falharam. O delegado foi até ela e publicamente pediu desculpas. Lívia, em nome da lei e da justiça, peço sinceras desculpas por tudo que você sofreu. Deveria ter investigado melhor desde o início. Falhei com você e essa falha quase custou sua vida. Ela assentiu, emocionada demais para falar. Então seus olhos procuraram na multidão até encontrar Caio. Quando seus olhares se encontraram, ela começou a caminhar na direção dele. A multidão se abriu, criando um corredor. Quando Lívia finalmente chegou diante de Caio, ela não disse nada. Apenas se jogou nos braços dele, abraçando-o com toda a força que tinha. Caio a segurou firme, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. "Obrigada", ela sussurrou no ouvido dele. "Obrigada por não desistir de mim." Ele apertou o abraço. "Jamais desistiria", respondeu baixinho. "Você é importante demais." Os dois permaneceram abraçados no meio da praça, enquanto a vila inteira assistia. Era um momento de redenção, de justiça finalmente prevalecendo, de amor nascendo das cinzas da tragédia. Mais tarde naquele dia, depois que a multidão se dispersou e as coisas começaram a se acalmar, Caio e Lívia caminharam juntos até a propriedade dela. Era a primeira vez que ela voltava para casa como mulher livre. A casa grande de madeira estava exatamente como ela tinha deixado semanas atrás. As janelas fechadas, o jardim começando a ficar selvagem, uma camada de poeira sobre tudo. Mas para Lívia, nunca tinha parecido tão bonita. Eles se sentaram na varanda lado a lado, observando o sol começar a se pôr sobre as colinas distantes. Caio quebrou o silêncio. "O que você vai fazer agora?" Lívia pensou por um momento. "Preciso cuidar das terras, colocar tudo em ordem de novo. Meu tio deixou muitas coisas pendentes." Ela olhou para ele. "Mas não vou fazer isso sozinha. Não se você estiver disposto a me ajudar." Ele sorriu. "Sempre estarei disposto." Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. "Caio, preciso te perguntar algo importante. Durante todo esse tempo você fez tanto por mim. Arriscou sua própria segurança, gastou seu tempo, lutou quando ninguém mais lutava. Por que exatamente?" Ele virou-se para encará-la completamente. "A princípio, foi porque era o certo a fazer. Porque vi uma injustiça e não pude ficar parado." Ele apertou a mão dela, mas em algum momento ao longo do caminho se tornou sobre muito mais que justiça. Se tornou sobre você especificamente. Lívia sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. "Sobre mim?" Caio assentiu devagar, seus olhos nunca deixando os dela. "Eu me apaixonei por você, Lívia. Acho que comecei a me apaixonar naquele dia na venda, quando te vi ajudando aquela família. E durante todo esse tempo, lutando pela sua liberdade, esse sentimento só cresceu até se tornar impossível de ignorar. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida." Ela sentiu lágrimas começarem a cair novamente. Mas eram lágrimas completamente diferentes das que tinha derramado nas últimas semanas. Eram lágrimas de felicidade pura. "Eu também me apaixonei por você", sussurrou ela. "Durante os dias mais escuros da minha vida, você foi a única luz. A única coisa que me fez continuar acreditando que valia a pena lutar." Caio levantou a mão livre e tocou suavemente o rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar. "Então não somos loucos." Ela sorriu através das lágrimas. "Talvez sejamos um pouco. Quem se apaixona no meio de um pesadelo desses?" Ele sorriu de volta. "Pessoas que entendem que o amor pode nascer em qualquer lugar, até mesmo nas situações mais difíceis. Talvez especialmente nas situações mais difíceis, porque é quando realmente vemos o caráter verdadeiro de alguém." E então, lentamente, Caio se inclinou em direção a ela. Lívia fechou os olhos, e seus lábios se encontraram num beijo suave, terno, cheio de todas as emoções que tinham compartilhado durante aquelas semanas terríveis.
Era um beijo que falava de esperança, de superação, de um futuro que agora era possível. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos reconstruir tudo juntos, disse Caio. Sua propriedade, sua vida, seu futuro. Não mais sozinhos, mas lado a lado. Lívia concordou com a cabeça. Juntos. Gosto de como isso soa. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para a Vila do Carmo e para a vida de Lívia e Caio. Os 3 fazendeiros conspiradores foram julgados e condenados. Perderam suas influências. Suas propriedades foram confiscadas para pagar as reparações. E passariam muitos anos respondendo por seus crimes. A justiça, que tinha falhado inicialmente, finalmente prevaleceu de forma completa. Miguel, o corajoso empregado que tinha exposto a conspiração, foi recompensado generosamente. Lívia lhe deu um pedaço de terra e recursos para começar sua própria pequena propriedade. Você arriscou tudo para fazer o certo, disse ela quando entregou os documentos. Agora vai colher os frutos dessa coragem. Miguel aceitou com lágrimas nos olhos, sabendo que tinha feito a escolha certa mesmo com todos os riscos. Caio mudou-se para a propriedade de Lívia. Não como empregado, mas como parceiro em todos os sentidos. Juntos, eles trabalharam incansavelmente para recuperar as terras que tinham sido negligenciadas durante o período difícil. Plantaram novas colheitas, consertaram cercas, cuidaram do gado. E, mais importante, abriram as portas da propriedade para ajudar outras famílias pobres da região, continuando o legado de bondade que Lívia sempre tinha carregado. A vila aos poucos foi se transformando. As pessoas que tinham ficado em silêncio durante a injustiça agora falavam abertamente sobre a importância de defender o que é certo. Crianças cresciam ouvindo a história de como um fazendeiro pobre tinha salvado uma inocente do cadafalso e como o amor tinha nascido da tragédia. Era uma lição que moldaria gerações futuras. 1 ano depois daquele dia fatídico na praça, quando Lívia quase perdeu tudo, a Vila do Carmo se reuniu novamente. Mas desta vez era para uma celebração. A pequena capela estava decorada com flores silvestres, as mesmas que Caio costumava trazer para Lívia durante suas visitas na cela. As pessoas enchiam os bancos de madeira, todas vestidas com suas melhores roupas. E no altar improvisado, Caio esperava nervosamente, ajeitando pela 100ª vez o terno simples mas limpo que tinha comprado especialmente para aquele dia. Quando a porta da capela se abriu e Lívia entrou, o tempo pareceu parar. Ela usava um vestido branco simples, feito pela melhor costureira da vila, com flores no cabelo trançado. Estava absolutamente radiante, seu rosto brilhando de felicidade genuína. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor estreito da capela, seus olhos nunca deixaram os de Caio. Ela pensou em tudo que tinham passado juntos, o cadafalso, a cela fria, as conversas através das grades, as mãos se tocando quando o ferro permitia, as promessas sussurradas e agora, finalmente, o futuro que tinham construído juntos com coragem e amor. Quando chegou ao altar, Caio estendeu a mão e ela a segurou com firmeza. O padre local, um homem, velho que conhecia ambos desde crianças, sorriu com lágrimas nos olhos. Estamos reunidos aqui hoje, começou ele, para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas também o triunfo da justiça e do amor verdadeiro. Caio e Lívia enfrentaram provações que testariam qualquer um. E não apenas sobreviveram, mas prosperaram, provando que quando 2 almas certas se encontram, nada pode separá-las. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, e Caio beijou Lívia, a capela inteira explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Era um final feliz que ninguém teria imaginado possível naquele dia, terrível meses atrás. A festa que se seguiu foi modesta, mas cheia de vida. Havia música, dança, comida preparada por toda a comunidade. As pessoas que tinham abandonado Lívia agora celebravam com ela, muitas pedindo perdão por seu silêncio covarde. E Lívia, com o coração generoso que sempre teve, perdoou a todos. Durante a festa, Caio puxou Lívia para um canto mais quieto da propriedade, longe do barulho.
Eles se sentaram no mesmo lugar da varanda onde tinham tido tantas conversas importantes. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e rosados. "Você é feliz?" perguntou Caio, segurando a mão dela. Lívia olhou para ele com tanto amor nos olhos que não precisava de palavras, mas respondeu mesmo assim: "Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, especialmente depois de tudo que passamos." Ele beijou sua testa suavemente. "Eu também. E prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo ainda mais feliz." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "Você já cumpriu essa promessa, Caio. Todo dia que estamos juntos é mais felicidade do que eu mereço." Ele discordou gentilmente. "Você merece tudo de bom que este mundo pode oferecer. E eu vou me certificar de que você tenha isso." Os anos que se seguiram foram de prosperidade e alegria. A propriedade de Lívia e Caio se tornou uma das mais bem-sucedidas da região, não apenas por seu sucesso econômico, mas pela forma como tratavam todos com dignidade e justiça. Empregavam os mais pobres, pagavam salários justos, ajudavam famílias necessitadas. Era um exemplo brilhante de como o poder e os recursos podiam ser usados para o bem. 2 anos após o casamento, nasceu o primeiro filho do casal. Um menino saudável que recebeu o nome de João, em homenagem ao pai de Caio que tinha guardado aqueles documentos preciosos que salvaram Lívia. E 3 anos depois, veio uma menina, a quem deram o nome de Helena, em homenagem à mãe do tio de Lívia. As crianças cresceram ouvindo as histórias de como seus pais se conheceram, de como o amor deles nasceu das circunstâncias mais improváveis. Cresceram aprendendo os valores de coragem, justiça e bondade que Caio e Lívia personificavam. A Vila do Carmo também mudou profundamente ao longo dos anos. Novas famílias chegaram, atraídas pela reputação de justiça e oportunidade que o lugar havia ganhado. A pequena capela foi reformada. Uma escola foi construída para que todas as crianças pudessem estudar, independente da riqueza de suas famílias. E no centro da praça, onde antes tinha havido um cadafalso que quase tirou a vida de uma inocente, foi erguido um pequeno monumento. Era uma simples placa de bronze com palavras que Lívia e Caio tinham escolhido juntos. Neste lugar, a injustiça quase prevaleceu, mas a coragem de poucos salvou uma inocente e mudou uma comunidade. Que nunca esqueçamos que o silêncio diante da injustiça é tão grave quanto a própria injustiça, e que o amor pode nascer até mesmo das cinzas da tragédia. Muitos anos depois, quando ambos já tinham cabelos grisalhos e rugas de tanto sorrir, Caio e Lívia sentavam frequentemente naquela mesma varanda onde tinham compartilhado tantos momentos importantes. Seus filhos eram adultos agora, com famílias próprias. Seus netos corriam pela propriedade, enchendo o lugar de vida e alegria. E numa dessas tardes tranquilas, enquanto observavam o pôr do sol mais uma vez, Lívia perguntou a Caio: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter arriscado tanto por mim naquele dia?" Caio pegou a mão dela tão naturalmente quanto respirar, um gesto que tinha feito milhares de vezes ao longo de décadas. Juntos, não me arrependo de absolutamente nada. Aquele foi o dia em que minha vida realmente começou, o dia em que encontrei meu propósito. Ele olhou para ela com os mesmos olhos cheios de amor de sempre. E você? Você se arrepende de ter confiado num fazendeiro pobre que apareceu a cavalo no seu pior dia? Lívia sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele pular mesmo depois de tantos anos. Meu único arrependimento é não ter te conhecido antes, mas talvez a gente precisasse passar por tudo aquilo para realmente apreciar o que temos agora. Caio concordou pensativamente. Talvez. As melhores histórias raramente começam de forma fácil. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, exatamente como tinha feito tantas vezes ao longo dos anos. "Sabe o que mais me impressiona?" perguntou Lívia. "O quê?" "Que aquele dia terrível, que deveria ter sido meu fim, acabou sendo meu verdadeiro começo. Se não tivesse acontecido, nunca teria descoberto quem realmente se importava comigo. Nunca teria encontrado você." Caio beijou o topo da cabeça dela. "O destino trabalha de formas misteriosas.
Às vezes tem que nos quebrar completamente para nos reconstruir de forma ainda mais forte. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, observando o sol desaparecer no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquele dia distante quando tudo tinha mudado. E enquanto a escuridão gentil da noite começava a envolver a propriedade, as luzes das casas dos empregados se acendiam uma a uma, cada luz representando uma família que tinha encontrado esperança e oportunidade ali. Caio e Lívia sabiam que sua história era mais do que apenas um conto pessoal de amor e superação. Era um testemunho do poder da coragem individual, da importância de defender o que é certo mesmo quando todos os outros ficam em silêncio e da capacidade do amor de florescer até mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A Vila do Carmo nunca esqueceu aquele dia na praça. A história era contada e recontada, cada geração adicionando seus próprios detalhes e interpretações. Mas o cerne sempre permanecia o mesmo. Um homem corajoso que galopou para salvar uma inocente. Uma mulher forte que manteve sua dignidade mesmo diante da injustiça. E um amor que nasceu quando tudo parecia perdido. E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro, iluminando a noite com sua luz antiga, Caio e Lívia permaneciam ali na varanda, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo em sincronia depois de tantos anos juntos. Eram a prova viva de que a justiça pode prevalecer, de que a coragem pode mudar destinos e de que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo de uma corda e um cavalo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lívia e Caio tenha tocado profundamente seus corações. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, que a coragem de uma única pessoa pode mudar tudo e que a justiça deve sempre prevalecer sobre o poder, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história emocionante. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que dias melhores virão, mesmo quando tudo parece perdido. Para continuar esta jornada emocionante pelo interior do Brasil e suas histórias esquecidas, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes sobre pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Você encontra essa playlist aqui ao lado, basta clicar e deixar-se envolver por mais histórias que falam direto ao coração. Se esta história de Lívia e Caio fez você acreditar novamente em justiça, em coragem e no poder transformador do amor, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida no Brasil antigo, o poder das escolhas individuais e a coragem de pessoas que se recusaram a aceitar a injustiça. E você, de onde está assistindo este vídeo? Conte nos comentários sua cidade, seu estado e se já ouviu alguma história parecida na sua região. Sua participação nos ajuda a descobrir e contar mais histórias esquecidas do nosso Brasil. Cada comentário, cada like, cada inscrição é um voto de confiança em histórias que celebram o melhor da natureza humana. Obrigado por ter ficado até o final desta jornada conosco. Isso faz de você alguém especial, alguém que valoriza histórias reais e emoções genuínas num mundo que às vezes esquece o que realmente importa. Nos vemos na próxima história e lembre-se sempre, a coragem de um pode mudar o destino de muitos e o amor verdadeiro pode nascer até mesmo das situações mais improváveis. Até breve.